Oi, agora tá dando pra ouvir? Ah, que bom! Tá bom, então. Eu vou dar... Como eu saí, entrei, agora eu vou dar só um tempinho aí. E daí a gente começa! Ju, obrigada por estar aqui, Ju! Maravilhosa! Marido também online, pra dar apoio, né? Adorei. Adorei. Tô chamando umas pessoas aqui que pediram pra eu avisar pelo WhatsApp, porque não costumam ficar online no Insta. Um minutinho. Ai, maravilhosa! Isso aí que é multitarefa, né, Dona Nanda? Maravilhosa, isso aí. Oi, Maneca! Que legal te ter aqui! Coisa querida! Ai, coisa mais querida. Muito bem, Maneca. Adorei. Adorei mesmo. Gente, eu vou começar porque depois eu vou deixar online no Instagram aí por 24 horas. Então, eu já vou começando. Depois as pessoas podem olhar a reprise se for o caso, tá? Eu dei um tempinho porque avisei algumas pessoas no WhatsApp. Aí as pessoas no fim entram, às vezes não entram, deixa pra ver depois, enfim. Bom, olá, minha primeira live, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Pra quem tá vendo depois, de qualquer forma, obrigada também, porque é muito importante. E esse apoio das pessoas que estão aqui online, oi Jess! É super importante pra mim. Então, é maravilhoso ter esse apoio. Obrigada por estarem aqui na minha live. Não reparem se ouvirem barulhos aqui de casa, tá? Assim como todo mundo, estamos aqui em confinamento e temos crianças, temos marido, né? O marido tá aqui brincando com o Pedro pra eu conseguir estar aqui, né? Online. E aí eu tô aqui trabalhando, né? Porque sim, isso pra mim é trabalho. É uma das coisas que eu mais amo fazer é ajudar as pessoas e eu acredito que nesse momento trazer informação, compartilhar o que eu sei, o que eu acredito que pode ajudar alguém nesse momento é útil, né? E é fundamental, ainda mais numa situação que ninguém estava esperando, ninguém estava preparado. E então toda ajuda eu acredito que é bem-vinda. Então eu também tô super consumindo conteúdos de várias pessoas e tá aqui passando conteúdo para vocês para ajudar em alguma coisa. Então, gente, o primeiro ponto que eu queria trazer, que algumas pessoas falaram bastante na caixinha de pergunta e me mandaram inbox, e com as pessoas que eu falo, assim, que estão trabalhando de casa, é produtividade, né? Ai, como é que eu consigo ser produtiva em casa e tal? E é inevitável falar de produtividade sem atrelar isso à autocobrança. Eu falo por experiência própria, tá? Porque às vezes a gente tem uma visão meio distorcida do que é ser produtivo, porque ou a gente tá se comparando com alguém ou a gente tá num imaginário de produtividade.
No meu caso, era uma coisa de pensar que eu conseguia fazer todas as milhões de coisas que eu achava que uma pessoa dava conta, né? Tipo, trabalhar bastante, ler um livro por mês, fazer exercício todo dia, brincar com o Pedro, cuidar da minha casa, né? Dar atenção pro marido, as redes sociais super atualizadas. Então, pra mim, no meu entendimento, ser produtiva era dar conta disso tudo. E aí, mesmo estando em casa, eu tinha que dar conta de tudo isso junto ao mesmo tempo. E aí, quando a gente não consegue, o dia acaba e a gente não consegue fazer as milhares de coisas que a gente achou que dava pra fazer, que a gente imaginou que era possível fazer, ou porque a gente via alguém que parece conseguir fazer isso. Porque quando as pessoas postam na rede social, né, isso vale pra mim também, a gente tá mostrando uma fatia da vida, né, isso não é a vida toda da pessoa, é impossível a pessoa fazer 1000 coisas, então a gente mostra um pedaço e por aí vai. E aí eu me sentia improdutiva, porque enfim, o dia acabava, eu tinha imaginado que ia dar certo fazer 1000 coisas, e aí eu me sentia mal por não ter sido produtiva, por não ter dado resultado, né? E aí o que eu acho bacana é da gente ter o conceito de produtividade alinhado, tá? Pra mim, produtividade está relacionado a produzir algo, né? E quando eu falo em produzir algo, é algo que dê fruto, algo que traz um resultado. Eu gosto de falar que algo que esteja construindo o futuro. E isso vale pra tudo, tá? Isso vale pra trabalho e vale pra vida, pra parte financeira, pros nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com o conhecimento que a gente adquire ou não. Então, isso que eu tô fazendo agora é algo que tem um reflexo no futuro, produz algo pro futuro, tá alimentando a minha relação com essas pessoas ou tá construindo um resultado pro meu futuro no trabalho. Então, isso é algo produtivo. Se é algo que não produz futuro, né, que não dá frutos, não é algo que necessariamente é produtivo. Então, estar fazendo algo, estar ocupado em alguma coisa, não necessariamente é ser produtivo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, da gente não se cobrar de fazer 1000 coisas estando em casa, e sim da gente focar naquilo que é importante e daquilo que vai trazer resultado. E aí vem o segundo ponto que algumas pessoas trouxeram, que é o foco. Né? É super normal nesses momentos em casa a gente ter 1000 distrações e a gente não tem muito foco no que é importante, né? Eu coloquei no meu vídeo do IGTV até um pouco sobre isso, da gente entender o que é importante e imprescindível de ser feito naquele dia. Então, esse é o primeiro ponto, eu acredito, sabe? Tu olhar para as coisas que tu gostaria de fazer e que tu quer fazer no dia, né? E pensar o que é que não pode deixar para depois. E aí, olhando para trabalho, o que é imprescindível, o que não dá para ser feito no dia seguinte, né? Se tem alguma coisa que tu tem que responder para uma pessoa que vai trancar a parte dela do trabalho, ou algo que pode, enfim, comprometer um resultado, né, que tu tenha que entregar. Então, isso é algo que é imprescindível e que precisa ser feito no dia. Então, aí que deve estar o teu foco, tá? Então, presta atenção nas coisas que tu tem pra fazer. E aí eu acho que organização é uma coisa que a gente também vou falar aqui um pouquinho, mas olhar as coisas que tem pra fazer e perceber o que é imprescindível, o que não dá pra terminar o dia sem fazer, né? O que vai ser um problema. E aí quando a gente olha pra casa, nesses momentos, né? Cozinhar é imprescindível. Então eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra cozinhar. Eu preciso lavar a louça, senão amanhã eu não tenho copo pra usar. E por aí a coisa vai. E no trabalho é a mesma coisa, tá? De a gente conseguir discernir o que é realmente importante, que não pode ficar pra depois, porque talvez esse não seja o momento de ler todos os e-mails, de ficar respondendo o chat e por aí vai, né? A gente vai e faz o que é importante no primeiro momento e no tempinho que sobra a gente vai dando conta do restante, né? E aí tem uma divergência, assim, de algumas pessoas que falam que, nossa, quando eu trabalho em casa eu fico muito mais focado do que quando eu tô na empresa. E tem pessoas que é o contrário, né? O meu marido, Paulo, que tá aí, né, amor? Ele é uma pessoa que fala muito que pra ele é melhor trabalhar em casa.
ele é mais focado em casa. Por quê? Porque não tem pessoa te chamando, não tem pessoa passando, não tem reuniões de 1 hora, 2 horas que poderiam ter sido e-mail. Quem trabalha em empresa sabe bem como é que é isso, né? E aí acaba que a pessoa consegue ter um ambiente mais propício de sentar e produzir. Mas tem tentação, né? E aí quem não consegue ter foco fala, mas é que tem muita coisa em casa, né? Tem a TV ali, o Netflix tá um clique, a geladeira tem comida, né? Tem o Instagram, tem o YouTube, tem o WhatsApp, as pessoas chamando, e isso tudo tira a atenção. E aí essas pessoas geralmente elas falam assim, acaba que no trabalho eu consigo me focar melhor, porque ter o entorno ali dos colegas, às vezes o próprio gestor, ter alguém observando, inibe um pouco isso de tu, vou ficar aqui perdendo um tempão. Só que quando tá em casa, relaxa e acaba achando que dá pra fazer essas outras coisas. Então, aqui entra um ponto importante, que é autorresponsabilidade. A Nanda falando aí que as tentações são a comida e o conforto de não fazer nada. Realmente, eu vou falar sobre isso também. E é a autorresponsabilidade, como eu tava falando, né? É a noção de que a gente é adulto, né? E a gente tem responsabilidades e coisas que são importantes serem feitas. Então aqui entra, primeiro, as coisas que tu tem responsabilidade com outras pessoas para entregar, né? E as coisas que tu deve ter de responsabilidade contigo mesmo, de entender que isso é importante para que tu faça agora. E aí, eu acho que é importante focar naquele ponto, assim, de tipo, vamos fazer o que é mais difícil, o que é mais complicado, o que é mais chato de uma vez, para que a gente se livre e depois vá fazer o que gosta e vá descansar, curtir e tudo mais, né? Então, eu acredito que a autorresponsabilidade está muito forte nesse momento de tu entender o que é importante e necessário de tu fazer e que tem tempo para fazer o resto depois, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o fato de estar trabalhando em casa reduz uma série de tempo que a gente perde fora, né? Então a gente acaba conseguindo ser mais produtivo, a gente não tem deslocamento, então esse tempo é um tempo que a gente ganha, né? Então dá para trabalhar e ainda vai sobrar muito tempo. E aí teve uma outra pergunta que era, eu preciso trabalhar 8 horas por dia? E aí eu vou responder com aquela resposta maravilhosa que é, depende. Depende porque, assim, pela CLT, assim, a regra, todo mundo tem que trabalhar, né, as 8 horas que tá em contrato, né. Tem algumas empresas que já têm flexibilidade de horário, tem algumas empresas que não olham para isso e que sim estão olhando mais para tua produtividade, para o que tu tá entregando, mas eu acredito que aqui tu tem que parar para pensar que, diferente da empresa que tu tá lá 8 horas lá dentro, em casa, tu não precisa necessariamente estar 8 horas sentado numa mesa com o computador na frente, para quem trabalha no computador, né? Vale o tempo que tu tá no celular, porque a gente responde WhatsApp, a gente responde grupo, a gente recebe ligação, né? A gente olha alguma coisa, então tudo isso é trabalho, gente. Então, desde o momento que tu começa até a hora que tu para, né? Então, isso é bacana, assim. E tem que levar em consideração, se tu realmente precisa estar 8 horas do teu dia online, se o teu trabalho, ele tá atrelado a outras pessoas, né? Se o fato de tu não estar ali, outras pessoas não conseguem fazer o trabalho delas. E aí vai para quem trabalha com atendimento, né? Que tem atividade relacionada a isso. E pra quem não tá acostumado, tipo assim, não, meu trabalho não envolve outras pessoas, eu não sou suporte de ninguém, então eu tenho coisas pra entregar, coisas pra fazer, mas, né, não necessariamente. Aí aqui a minha dica pra quem não tá acostumado, é tentar manter uma rotina parecida com a que tu tem na empresa. Porque isso ajuda um pouco mais a tu ter foco, a tu entender que aquele é um momento de trabalho, sabe? De realmente, agora vou sentar lá e vou fazer o que eu preciso fazer. E em outros casos, eu acredito que não tenha que ter tempo contado no relógio, tá? Eu acredito muito mais de tu tá online ali, as pessoas saberem que elas podem te acionar, né? E realmente entregar as coisas que tu tem pra fazer e se organizar nos horários que tu acha que funciona bem pra ti. Porque às vezes tu pode antecipar alguma coisa durante a noite, quando as pessoas acordarem no outro dia, elas vão ter a tua parte entregue e elas seguem trabalhando e aí tu começa um pouco mais tarde no dia seguinte, né? De novo, gente, tudo resume em autorresponsabilidade e ter noção de consequência do que tu precisa fazer ou não, tá?
E eu acho também que, acredito muito que dá pra tu organizar, considerando até que nesses momentos, principalmente para quem tem filho, precisa fazer mais quebrado o trabalho em casa. A gente não consegue ficar 4 horas focado numa coisa só. A gente para, a criança interrompe, a gente sente fome, a gente, né, tem que dar uma atenção. Então, é legal de repente dar uma picada e conseguir fazer esses intervalos para que tu consiga ir fluindo isso ao longo do dia, tá? E é uma coisa importante de pensar também para quem trabalha em empresa, tá? Que esse é um momento super bacana para todos nós, como oportunidade de mostrar para as empresas que esse é um modelo de trabalho que funciona. Porque se todo mundo agir com responsabilidade, entregar o trabalho e de fato mostrar que esse modelo de trabalho funciona, a chance de empresas que não tinham isso implementarem a partir de agora e entenderem que isso é um modelo que realmente funciona de verdade, que as pessoas cumprem a sua parte, que as pessoas são responsáveis com as suas entregas, tende a gente ter bons frutos disso, né? Então, acho que vale muito a pena olhar para isso como uma oportunidade de mostrar para o mercado de trabalho, de uma forma geral, que isso funciona, que as pessoas podem trabalhar de casa e que nada está comprometido, né? E aí, como eu falei ali das crianças, né, eu quero entrar no ponto de convivência com as outras pessoas em casa. E sim, crianças principalmente são uma fonte de distração, né? Mas tem adultos também na casa. E tem gente, né, como disse uma amiga minha essa semana, nunca fiquei tanto tempo com meu marido dentro de casa fora férias, né? Então, é um desafio para todo mundo. Então, é um espaço menor, né, de convivência, às vezes dentro de um apartamento, que as pessoas vão ficar muitas horas do dia convivendo juntas o tempo todo. Então, tem um desafio de convivência muito grande para todo mundo, né? Então, assim, as crianças ficam entediadas, ficam estressadas de ficar dentro de casa e a gente também, né? A gente fica se batendo com a outra pessoa, tipo, eu queria olhar isso, a outra pessoa quer olhar aquilo, e a hora de comer e não sei o que. Então, tudo isso é um desafio, né? E a gente não tá de férias, então as pessoas têm que ficar em casa, às vezes os 2 adultos têm que trabalhar e tem uma criança pedindo atenção. Então, é um momento bem desafiador que ninguém tá acostumado. Então, nesse caso, eu gosto muito de pensar que nada na vida acontece por acaso e eu acho que é um momento super oportuno da gente, assim, pensar em como a gente pode melhorar a relação e estreitar mais os laços ainda com as pessoas com quem a gente convive, né? No caso das famílias, é uma oportunidade muito bacana de união mesmo das famílias, sabe? E de daqui a pouco as pessoas que moram juntas atuarem mais como time, como equipe, de se ajudarem, sabe? De tipo, repara aqui pra mim, eu brinco com ele agora e tal. E aí a gente vai equilibrando o tempo de todo mundo e todo mundo vai conseguindo sobreviver a esse momento, né? E eu acredito mesmo que nada é por acaso e eu acredito que esse momento a gente pode aproveitar, principalmente para quem tem criança, tá? De criar boas memórias desse período, para que não seja uma coisa muito pesada, muito estressante. Tipo, a gente tem que ficar trancado. Ai, meu Deus do céu, dia 5, dia 3, dia 4, dia 7. Meu Deus do céu, não passa não. Quanto tempo será que vai demorar? Então, se a gente fica nessa tensão e vendo as notícias e essa coisa louca, né? A gente fica muito tenso, né? E acaba que a convivência se agrava ainda mais, porque ao invés de a gente ficar pensando que, tipo, vou viver esse dia, vou proporcionar uma leveza o máximo possível para esse dia que eu vou viver. E amanhã eu vejo, e depois a gente vê quando é que isso acaba, não sei, né? E é assim, a gente vai tentando manter a paciência, equilibrando o nosso tempo, para que a gente também possa curtir as pessoas que a gente ama, além de trabalho. Porque a vida não é só trabalho, né? Então é uma oportunidade super bacana da gente realmente curtir a companhia dessas pessoas que a gente vive junto, né? Que a gente escolheu pra vida, né? Junto com a gente, seja pra quem divide apartamento, seja pra quem é casado, com filho e tudo mais. São pessoas que tu escolheu pra dividir a rotina contigo, né? E eu falei lá no vídeo anterior, né? Sobre a gente ter momentos de contemplação e, assim, oração, meditação, seja lá o que for, né? O que tu gosta, assim. Pra
ti, né? Eu gosto de fazer isso no início do dia, mas quando não dá é de noite. Então, vê aí um momento no teu dia que tu consiga ter um pouquinho de tempo, assim. E não tô falando muito, tá? Uns 5, 10 minutos já é maravilhoso pra tu dar uma respirada e depois tu entra no convívio com os demais habitantes da casa. E com as crianças, aqui em casa, com o Pedro, funciona muito bem. A gente criou o momento do Pedro. Então, a gente coloca no cronômetro, né? Tem um cronômetro bonitinho que aparece um patinho no fundo, que geralmente é de 10, às vezes 15 minutos. E a gente fala, agora vamos fazer um momento no Pedro. E é uma atenção exclusiva. A gente brinca do que ele quiser por aquele tempo. E eu e o Paulo, a gente vai se revezando nisso ao longo do dia. Então, ele tem vários pedacinhos de atenção ao longo do dia e ele não fica se sentindo abandonado. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ser produtivo nas outras coisas que tem pra fazer. Seja trabalho, casa, comida e por aí vai, né? Então, e aí nesses momentos a gente brinca, tem, né, passear ali no condomínio, levar o cachorro e no final da noite no final do dia tem ler uma história, colocar pra dormir. Então ele tem vários momentos que ele ganha atenção. Então isso é uma coisa que eu faço e eu acho que pode ajudar bastante, tá? Fica a dica aí. E também, fora o tempo do Pedro, deixa eu só botar aqui no mudo porque fica vibrando. A gente também tenta incluir ele em algumas atividades. Manda o cronômetro sim, Dani, eu mando sim. Ai, que legal essa ideia tua que tu colocou ali do diário da rotina, fotos e brincadeiras. Ai, que amor. Ai, a Flávia botou. Montei os planilhas de treinos da semana. Ai, a Flávia é maravilhosa, gente. Eu já vou falar sobre isso, sobre exercício, porque assim, incrível. E daí, isso é importante, né, também de incluir eles em algumas atividades ao longo do dia. Então, eu vou fazer um bolo de tarde. Bota ali pra fazer junto um pouco de bagunça, sabe? A gente vai fazer pão de queijo, ele põe dentro da air fryer as bolotinhas, sabe? Gira o botãozinho. Então, tem coisas que dá pra colocar a criança junto até na limpeza, na organização. Tem coisas que dá pra fazer pra cada faixa etária, que pelo menos a criança vai se ocupando, né? E é importante pra quem é casado, né? Pra quem tem aí alguém além das crianças dentro de casa que convive, para que vocês tenham tempo entre adultos na casa, né? Então aqui a gente tem uma rotina e eu sou a maior defensora da rotina da face da terra, para que as pessoas tenham tempo para si, né? Para que elas não fiquem só cuidando de criança e a criança vai dormir tarde e por aí a coisa desanda, né? Então, para que a gente tenha tempo também. Então, eu e o Paulo, a gente coloca o Pedro para dormir cedo, para que a gente possa ter o nosso momento, seja para namorar, tomar um vinho, fazer uma coisa romântica, quanto para olhar TV, né? Para ler um livro, para olhar a rede social, qualquer coisa, né? Mas vale a pena tentar pensar numa rotina para que vocês tenham um momento de vocês juntos, seja se a criança dorme de tarde ou se ela acorda mais tarde, daí isso ser de manhã, o café da manhã juntos e por aí vai, tá? E aí, sobre comida e atividade física, pegando o gancho ali da Flávia, é um desafio muito grande para quando a gente tá em casa, né? Eu falo por mim, gente, esse é um tópico, assim, especial meu, porque eu tenho vontade de comer tudo e fica só sentada no sofá. Essa é a realidade. Então, a gente fica ansiosa e daí a gente tem vontade de comer e aí a gente fica com preguiça porque a gente, né, coloca lá que fazer atividade lá na academia, então se a academia tá fechada eu não vou fazer nada. E é importante a gente pensar que essa fase vai acabar e que a gente tem que cuidar para que o resultado depois disso não seja desastroso, né? Então, eu penso aqui, e também, assim, é um gatilho super louco isso, desses momentos de ansiedade que vem um padrão alimentar errado à tona, né? Então, se tu é uma pessoa que já tem uma certa tendência pro doce, vem aquela coisa de comer doce absurda, né? Vontade de comer pão, vontade de comer, né, umas comidas muito elaboradas, assim, cheio de queijo e tal. E aí isso dá vontade de comer comidas altamente calóricas o tempo todo. E aí eu acho que aí tem uma cilada bem grande, né? Porque a gente faz isso, fica sentado, a gente vai, não se cuida, é uma questão de saúde, né? Então acho que vale a pena prestar atenção, né? Tentar dar uma maneirada, assim, incluir um pouco mais de coisas saudáveis, mais pra cuidado mesmo, e fazer exercício. Ai, Flávia, eu não comprei mais rapadura, eu segui tua dica. Eu como rapadura compulsivamente. E a Flávia é a pessoa que treina as mamães aqui do condomínio.
E aí a gente não ia mais conseguir treinar. E ela gravou 40 vídeos, mandou no WhatsApp e disse, ó, não tem desculpa, o treino tá aí, mandou como é que tinha que fazer cada dia da semana. E isso ela fez, porque ela é um ser humano de luz, maravilhosa. Se tu não tem um personal, uma pessoa que te conhece, que sabe como é pra ti, eu acredito que vale pelo menos aproveitar. Tem vários perfis de Instagram que estão liberando, assim, alguns treinos grátis, tem no YouTube, né? Alguma coisa leve, gente. Pode ser uma dança na sala, botar aqueles fit dance, fazer a coreografia, sabe? É só pra não ficar parado mesmo. E quem conseguir, né? Eu sei que ir no parque é uma coisa meio delicada agora, porque pode ter mais pessoas, mas às vezes tu mora num bairro mais deserto, assim, que tem pouca gente caminhando na rua, se não for perigoso, né? De tentar dar uma caminhada na rua. Porque o ruim é onde tem mais pessoas, né? Aqui a gente caminha dentro do condomínio. Eu vejo se tá mais vazio, saio, caminho e volto. Mas o vale é pelo menos pra tu se movimentar um pouquinho, né? Pra gente não ficar tão parada. E aí vem uma coisa que é o tédio, né? E aí como lidar com o tédio? Porque tem pessoas que, fiz o que eu tinha pra fazer, não tem mais nada pra fazer e aí fico aqui sem fazer nada. Então, eu acredito que o primeiro passo é aceitar que o tédio vai existir nesse momento, né? Até porque é muito tempo dentro de casa, é muito tempo fazendo sempre as mesmas coisas, com a rotina muito parecida. Então, aceitar que a gente vai ter tédio é o primeiro passo. E eu acho que isso é muito importante da gente entender, porque a gente acaba vivendo num ritmo meio louco, né? Que todo mundo tem que estar o tempo todo produzindo, falando, fazendo alguma coisa, comendo, assistindo. E aí vem aquela coisa mesmo, meio Chaves, né? Que eu falo, eu vou fazer isso, depois isso, isas. E aí quando não tem esse isas pra fazer, a gente fica meio, e agora? Caceta, o que eu faço, né? Então, eu acho que vale o momento de parada agora. E aí, de novo, entra a autocobrança, sabe? A gente não tem que se cobrar de fazer 50 milhões de coisas o dia todo, o tempo todo. E aí tem aquela coisa que as pessoas falavam, como eu queria um dia pra não fazer nada. Nossa, tudo o que eu queria um dia sem fazer nada. Pois bem, esse dia chegou para você que não tem filhos. Porque quem tem filho, isso não existe. Então, mas esse dia chegou pra ti, então aproveita ele, faz nada, absolutamente nada, e coisa nenhuma, olha pela janela, olha pro céu, se tiver nuvem, vê o formato da nuvem, se não tiver nuvem, vê o tom do azul, e de fato relaxa e fica de boa, sabe? Então, e isso é legal de ensinar também para as crianças, embora para eles seja mais difícil, mas tipo, vamos ficar um pouquinho aqui sentadinho, olhando pro céu, ver o passarinho que passa. Gente, parece uma bobagem isso, mas é uma coisa muito bacana de fazer para que a gente possa ensinar para eles que isso também é importante, né? A gente precisa ter momentos mais calmos, não necessariamente produzindo alguma coisa, né? Não precisa fazendo 1000 atividades com quem tá com filho em casa também. Quem é mãe tá em algum grupo de mãe, seja de colega de escola, seja de condomínio, seja de qualquer... Tem algum grupo de mãe. E aí nos grupos de mãe é aquela enxurrada de conteúdo. Livro de pintar, brincadeiras em casa, compre 50 rolos de papel higiênico, uma tinta, uma fita, não sei o que, e pinta e desenha e faz um castelo e uma TV de papelão e não sei o que. Tipo, gente, eu olho pra aquelas coisas, eu fico meio tipo, não vou fazer. Um monte de trabalheira louca, sabe? E eu acho que como a Nanda tá falando, o ócio criativo é importante, sabe? As crianças precisam disso. E tão importante quanto produzir, tão importante quanto fazer é descansar. É importante ter o equilíbrio. Assim como quem fica sem fazer nada muito tempo acaba se sentindo mal também, né? E aí é importante produzir alguma coisa, mas quem tá o tempo todo ocupado, aprender a parar um pouco, descansar, e esse é um momento super propício para isso. Como eu falei, nada acontece por acaso, então vamos pensar o que que de bom essa situação pode nos ensinar, né? E a relaxar, e a entender que tudo certo, lidar com o tédio de vez em quando, tá tudo bem. Ninguém vai morrer disso, né? E pra quem quiser ideia, né? Do que, mas eu não quero, eu quero realmente fazer várias coisas. Tem museu pelo mundo todo que tá fazendo visita virtual, então eu não vou botar link da Google aí, mas se vocês precisarem muito, me chamem inbox que eu mando, tem uns links. Mas é só isso, gente, visita virtual, museu, vai vir várias, tá?
Maratona série engraçada, bobinha, assim, né? Só pra distrair mesmo. Joga carta. Gente, jogar carta é uma coisa super boa, sabe? Entre os adultos da casa. E quando tem criança, joga outros jogos, joga Uno, joga qualquer jogo que tiver em casa. Jogo é uma coisa super bacana de fazer. Então, e isso interte mesmo, sabe? Isso passa tempo, a criança se diverte, a gente se diverte, é bem legal. E também vale sempre pensar se tem alguma coisa aí da tua vida, um hobby que tu tem vontade, alguma coisa que tu sempre pensou, seria legal aprender isso. Então, gente, tem vídeo que ensina tudo e absolutamente tudo no YouTube. Então, daqui a pouco é o momento de, sei lá, aprender um hobby novo aí, né? Eu gosto de costurar. Então, eu vou aproveitar para nesses momentos costurar algumas coisas aqui em casa. Então, isso é uma coisa super bacana de se fazer e que o YouTube tá aí, gente. Como fazer, vai vir 50 milhões de vídeos, né? Jardinagem é uma coisa que dá para começar, uma hortinha em casa e por aí a coisa vai, né? Ideias tem várias. Se vocês estiverem tendo dificuldade de ter ideia, me manda uma mensagem que a gente troca ali umas 2, 3 mensagens e eu já te mando umas 10 dicas. Gente, e aí vem um ponto que é bem importante que me perguntaram na caixinha de ontem, que é a organização, tá? A primeira coisa que eu falo é se pré-organizar. Então, tudo começa no dia anterior. Então, hoje, antes de dormir, já dá uma olhada geral assim na casa, vê se tem alguma coisa que tu pode já deixar meio preparada para outro dia, para que tu consiga produzir melhor, né? Então, pensa na tua rotina de amanhã, o que tu gostaria de fazer, o que seria legal de fazer, assim, meio que nos turnos, nas horas, nas pausas que tu vai fazer, e já deixa isso meio pré-organizado hoje, porque daí amanhã o dia já começa meio no pé direito, assim, né? A gente já começa, olha só, já deixei isso organizado, já vou poder fazer isso aqui e tal. Então, isso é bem legal. Claro que, né, não é pra surtar e querer que tudo saia, assim, no horário certo, combinado e pensado. Não, né? É de leve, assim, é pra meio que deixar a coisa pronta pro dia seguinte, pra não sair muito do controle, assim, pra não ficar meio, acordo hoje, daí vou ver, mas daí isso aqui tá bagunçado, mas aqui eu devia ter separado já, daí dá preguiça. Então, é legal de repente, pré-organizar no dia anterior, que daí as coisas vão melhorando. E sobre rotina, vocês já devem ter percebido como que a coisa tá funcionando, né? A gente já tá na sexta-feira, então desde segunda, quem tá em casa desde segunda, já tá vendo mais ou menos como vai ficar o funcionamento da tua casa e da tua família nesse período, né? Já tem uma amostra aí de uns 4, 5 dias pra trás de como que as coisas vão funcionar. E por aí tu pode já tirar uma experiência. Como é que foram os meus dias? Como é que foi a minha rotina nesses últimos dias? O que eu posso organizar melhor? O que é que me atrapalhou e o que é que foi muito legal? Então, a partir daí eu repenso os próximos dias, né? Então, é sempre bom olhar pra trás pra gente aprender e melhorar pra frente. Porque não tem, gente, não tem modelo pronto, não tem regra, não tem receita de bolo. A gente tem que fazer o que é melhor pra gente, o que funciona pra nossa família, né? Então, dá uma olhada pra trás, o que funcionou, tipo, isso aqui foi horrível, a Nana tá falando, aqui não teve rotina, preciso me organizar urgente. Mas é uma rotina leve, assim, né? Tipo assim, vai ter... O que eu normalmente vou fazer de manhã? Aqui em casa, tá? Pra dar o depoimento. De manhã, eu acabo dando mais atenção pra casa mesmo. Então, é um momento que eu já acordo, arrumo cama, vou vendo se tem roupa pra lavar, as bagunças, né? Do Pedro que vai ficando espalhada. Eu já vou meio que ajeitando e aí vou meio que pré-organizando a casa. Desde se tem alguma coisa pra limpar e tudo mais. Estando isso organizado, eu já meio que deixo alguma coisa do almoço pensada. Você tem que congelar carne, você tem que pré-preparar alguma coisa, picar, cozinhar alguma coisa pra fazer depois, né? Já deixo essas coisas meio prontas. Aí eu tenho tempo de ler, né? A Flávia gosta de botar o closet por cor. Cada pessoa com seu nível de organização, né, gente? O meu nível de organização é baixo. O da Flávia é alto, então não dá pra comparar as coisas. Então, é uma organização mínima, assim, que eu faço, tá? Não é uma rotina, nossa senhora, tem o horário da brincadeira, tem o horário do não sei o que, não, é mais ou menos, assim, eu sei que de manhã eu vou ter que fazer um tempo do Pedro, pelo menos, eu vou ter que levar o cachorro na rua, tem o almoço, depois do almoço, né, tem que dar uma organizada na casa de novo, daí o Paulo tem coisa do trabalho pra fazer, eu tenho coisas pra fazer, e aí a gente vai se organizando assim, então, mas aí, pelo menos é importante tu pensar as coisas que tu tem pra fazer.
Tem um ponto que eu trouxe aqui também, que uma pessoa perguntou, de quem trabalha mais por conta, assim, quem tá empreendendo, se é o momento de dar uma parada nisso, porque, né, as pessoas estão falando de coronavírus e quem é, por exemplo, quem é que vai querer contratar um serviço que agora tá todo mundo meio parado? Gente, eu acredito, assim, eu tenho acompanhado bastante gente que fala sobre isso, consultores de negócio, que esse é um momento que, obviamente, tu tem que manter muito mais contato com quem são os teus clientes ou possíveis clientes, dentro de um contexto, claro, mas continuar se comunicando. E principalmente é o momento da gente investir em nós mesmos, né? Seja investindo, estudando, seja montando algo adaptado do que tu já faz, tipo assim, o que eu faço agora foi impactado por esse momento ou não? Foi. Tá, o que eu posso repensar para, se existir algum momento semelhante a esse de novo, eu posso continuar de alguma forma? O que pode surgir de projeto a partir disso, desse problema que eu tô vivendo agora? Então, aí é legal de dar uma pensada, tá? Entregas diferentes, produtos diferentes que tu pode ter, serviços diferentes, online, por WhatsApp, e por aí a coisa vai, tá? Teve uma pessoa que me perguntou, a gente tá encerrando já, tá? Só tem mais 2 coisas. Teve uma pessoa que me perguntou sobre controle de ansiedade. A Ananda, que tá aqui, ela é a pessoa mestra da ansiedade, então sigam ela no perfil dela se vocês têm um problema assim, ai, nossa, eu quero realmente, não consigo lidar, mas ela deu dicas ótimas numa live que ela fez essa semana, referente à meditação. Gente, meditação ajuda muito pra quem é ansioso, então tem várias formas de meditar, tá? Não é ficar parado totalmente em silêncio na posição de Buda, então, e tentando esvaziar a mente, né? A Nanda explicou isso muito bem. Tem várias formas, tu pode fazer meditação guiada, tu pode seguir por uma música, né? A questão é tu ter algum momento em que tu dá uma desacelerada no teu cérebro, em que tu realmente entra num outro estado para que tu te tranquilize, né? Não necessariamente tomando remédio. Então, a Nanda tem técnicas bacanas para isso. E aí eu acho que vale a pena seguir, mas a minha dica é meditar. Ou para quem tem alguma religião mais específica, né, fazer uma oração. Quem é católico, às vezes rezar o terço ajuda. E para quem, né, é espírita, fazer uma oração, né, fazer uma leitura. Para quem gosta, né, de outras terapias, né, de essas coisas mais de energia, queimar um incenso em casa, colocar um mantra. Então, ter esses momentos de quietude, assim, de mais desacelerado, eu acredito que é o que ajuda muito, é o que me ajuda quando eu tô muito ansiosa. E eu acredito que ajude qualquer pessoa, gente, porque a gente precisa fazer o nosso cérebro parar um pouquinho. E por último, teve uma pergunta de vencer a preguiça. Gente, isso é um problema, pra mim também é, tá? Porque a gente acorda de manhã, a gente, se não quiser tirar o pijama, a gente não precisa tirar, né? Se a gente quiser passar o dia todo sentado ali, esparramado, só olhando os desenhos junto com as crianças, a gente fica. E quem é que tá vendo? Quem é que tá cobrando? Quem é que tá dizendo não pode, né? A gente mesmo. Então eu acredito que se vem um sinalzinho de culpa na cabeça, ai, você não devia estar fazendo isso, devia estar fazendo outra coisa, é um sinal de que, vou levantar daqui, tá? Eu acho que mexer o corpo é a primeira coisa. Então, sai do lugar que tu tá. Se tu fica muito tempo no sofá, sai do sofá, senta na mesa, né? Muda de ambiente. Isso ajuda a dar uma animada. Tem pessoas que funciona muito bem trocar de roupa. Então, acordar de manhã e já tirar o pijama, botar uma roupa como se tu fosse sair de casa, sabe? Tem pessoas que até estão se maquiando em casa mesmo, tipo eu hoje que passei, ó, uma coisinha, um rímel pra fazer live. Isso tudo dá um up, sabe? Então, eu sugiro muito que tu saia do ambiente, que tu saia do lugar que tu tá ficando, troca de espaço, né? Se tem alguma coisa pra fazer, tenta fazer na mesa da sala, tenta fazer no sofá, tenta fazer na cama, no quarto. Se tem uma mesa em outro lugar, no escritório, vai pra lá, né? Dá uma caminhadinha, assim, em volta de casa que seja, mas a questão é se levanta, mexe um pouco o corpo e isso dá uma acendida. Gente, vocês gostaram? É isso. Não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que eu respondi todas que me fizeram. Tentei dividir o máximo de informações possível. Mandem coraçãozinho aí se vocês gostaram. Eu vou
eu vou deixar salva. Vou aprender ainda como é que faz isso aqui. Mas eu vou baixar ali depois, deixa salva. Eu quero agradecer imensamente quem me assistiu aqui. Principalmente porque isso é uma coisa que me ajuda pessoalmente, né? Então, além de estar dividindo informação, isso me mantém ativa, me mantém ocupada, me mantém pensando, escrevendo, produzindo. Então, isso é incrível pra mim e eu espero que tenha sido pra vocês, porque eu fiz com muito amor e carinho, tá bem? Obrigada mesmo, um beijo, um ótimo fim de e estamos aí. Se alguém quiser fazer uma live junto semana que vem, me chama aqui que a gente faz uma live juntos. Estou aí aberta pra isso, gente. Qualquer assunto, manda aí, a gente faz. Que agora eu já fiz a minha aqui, gente. Já faço 1000 lives, gente. Milhões de lives. Vamos lá. Ai, eu vou fazer mais. Obrigada. Ai, obrigada, Nanda. Obrigada, Monique. Obrigada, Maneca, Flávia. Ai, vocês são demais, gente. Eu adoro vocês. Eu amo vocês mesmo, de coração. E farei mais, vou pensar pra alguma coisa da semana que vem. Nanda, a gente já fez live junto, a gente faz mais, faz 50 lives. Nossa, Maneca, por favor. Eu já tive até uma ideia, Maneca, de comunicação nesse momento remoto, hein? Como as pessoas estão tendo dificuldade de se comunicar, de verdade, porque não tem tom quando escreve. E aí, como é que faz? Acho que aí tem uma oportunidade. Então tá, gente. Obrigada muito.